Primeiramente, o que é a caixa de passagem? A caixa de passagem é destinada a passar, emendar ou terminar condutores elétricos ou conectar tomadas e interruptores. Então, a caixa de passagem é destinada a passar, emendar ou terminar condutores elétricos, assim como conectar tomadas e interruptores. São utilizadas também para organizar a distribuição dos condutores quando esses têm a necessidade de mudar de direção. Então, a caixa de passagem, o próprio nome já diz, ela é uma caixa destinada a passar, emendar ou terminar condutores, ou instalar e conectar tomadas e interruptores. Nós temos caixas 4x2, que é essa caixa de passagem aqui, mostrada para vocês. Temos a caixa 4x4, 4 polegadas por 2, aqui 4x4 polegadas. E temos a caixa de passagem octogonal do teto. Então, a caixa permite passar, emendar, conectar e conectar também tomadas e interruptores. Bom, como que nós definimos qual é a altura de uma caixa de passagem? Para interruptores, para tomadas. Então, a ABNT NBR 5444 é uma norma que estabelece os símbolos referentes às instalações elétricas prediais. Essa norma ela foi cancelada, sem substituição em 10/11/2014. É nessa norma que se define qual é a altura das caixas de tomada, de interruptores. Então, como essa norma ela foi cancelada, e esse motivo do cancelamento, o setor utiliza símbolos do database da norma IEC 60417. Porém, eu consultei a norma IEC 60417, a altura da caixa de passagem para tomada, para interruptor. Portanto, essa norma não possui essa sinalização de qual a altura. Então, eu vou tomar como referência, sempre trabalhamos com a 5444, como ela foi cancelada sem substituição, e na norma IEC 60417 eu não tenho a altura dessas caixas de passagem, eu vou tomar como referência a que nós já aprendemos, que é a NBR 5444 de 1989. Então, esse é um histórico. Foi cancelado, mas então eu vou estar utilizando elas, porque a IEC 60417, consultei essa norma e lá vocês podem observar que a gente tem a simbologia, mas não tem definindo a altura. Então, como nós dizemos a caixa de passagem, eu tenho um exemplo aqui para vocês de uma instalação elétrica com as caixas hexagonal, está aqui a caixa hexagonal, e as caixas de derivação, 4x2 polegadas, 4x2, 4x2 polegadas. Aqui pode ser uma tomada baixa, aqui uma tomada baixa, aqui uma tomada baixa e uma tomada e um interruptor na posição média, por exemplo. Então, eu quero saber qual é a altura que eu instalo essas caixas. Então, como a 5444 foi cancelada, eu vou continuar utilizando ela, porque a IEC não me recomenda qual é a altura das caixas de passagem. Lá na tabela 6 da norma 5449, ela diz algumas alturas para nós. Primeiramente, essa simbologia aqui é uma simbologia de uma tomada baixa. Então, qual é a altura da caixa? Qual vai ser a altura da caixa de inspeção? 300 milímetros do piso acabado, ou seja, 30 centímetros do piso acabado. Você vai
no seu projeto elétrico, instalar numa tomada baixa, qual a referência da altura dessa caixa de passagem para essa tomada baixa? 30 centímetros do piso acabado. Tomada média. Qual é a altura de uma tomada média que eu tenho que instalar? Aquelas tomadas que ficam na cozinha, por exemplo, a 1.300 milímetros do piso acabado, ou seja, a 1,3 metros do meu piso acabado. Tomada alta. Qual a altura que eu boto a caixa de passagem para a tomada alta? 2.000 milímetros do piso acabado, ou seja, 2 metros. Aqui eu faço uma observação. Para a tomada alta de chuveiro, sugiro, em função do cano que vai conectar ao chuveiro, sugiro que a tomada alta do chuveiro tenha uma altura por volta de 2,40 metros, 40 centímetros a mais para evitar a tubulação ali do chuveiro, ok? Então, eu tenho aqui isso dito pela tabela 6 da NBR 5444. Porque a IEC 60417 lá, né, ela não estabelece a altura. Então, eu vou, já trabalhamos em cima da 5444, vou utilizar. Já que lá não fala, eu vou tomar ela como referência. Então, eu tenho aqui uma tomada. Olha só, qual é a altura dessa tomada? Tem a minha porta aqui como referência. A altura, 1,30 metro do meu piso acabado. Tomada média, 1,30 metro do piso acabado. Tomada baixa, qual a altura da caixa de passagem? 30 centímetros do piso acabado. Está aqui, olha, 30 centímetros do meu piso acabado. Interruptor, qual a altura do interruptor? 1,30 metro do meu piso acabado. Isso tudo conforme a NBR 5444, que foi cancelada, mas como na IEC não é localizada a altura, eu posso tomar isso como uma boa referência. Caixa de passagem, altura e posição. As caixas apenas de passagem de condutores e conexão, a norma não estabelece a altura. Então, portanto, deve-se utilizar o bom senso, não é? Colocar uma altura adequada, não é? Se você está terminando, fazendo uma passagem de um condutor de uma tomada de piso, uma tomada baixa, para uma outra tomada baixa, e vai ter uma caixa de passagem no meio, sugiro utilizar a altura de 30 centímetros, né? E como instalar a caixa de passagem? Sugiro que instale a caixa de passagem na vertical. Já imaginou seu interruptor ficar montado na horizontal? Não é? Então, é uma sugestão nossa. Então, a altura da caixa de passagem deve obedecer a norma 5444, apesar de que essa norma já saiu de circulação. Mas a norma IEC que eu comentei anteriormente, ela não diz altura. E como referência, a gente utiliza essa altura. Fiquem ligados aí no nosso canal da Universidade da Elétrica.